Pedro Pereira está por aqui, Iago Mendes continua com a gente, porque vamos falar de Juventude 2, Bahia 1. Um jogo que começou ali, tudo dando certo pro tricolor da Boa Terra. Um gol nos primeiros minutos de jogo contra um time que vinha desesperado, né? Que vem desesperado. E o Bahia não soube aproveitar. O que aconteceu, Pedro Pereira? Porque hoje o roteiro estava ali, né? Um gol muito cedo, né? Para desestabilizar o adversário, né? Que vinha ali muito pressionado pelos últimos resultados. Juventude que não ganhava 6 jogos, né? O Bahia conseguiu abrir o placar. Inclusive eu estava vendo, comecei vendo o jogo do Bahia. O Bahia fez 1-0, eu falei, acabou o jogo. O Bahia fez um gol aqui, eu vou partir para o Fortaleza. Aí depois eu vejo, tem bola na trave do Juventude, aí eu voltei pro jogo do Bahia e foi um sufoco, né? Assim, foi uma derrota pelo primeiro tempo, das chances que o Juventude criou e também pelo segundo tempo, que inclusive foi até o tempo que saíram os gols da equipe gaúcha. É uma derrota que não tem nem o que dizer, né? Uma derrota justíssima do Bahia hoje. 20 finalizações do Juventude, né? 2 bolas na trave, caso eu esteja 3. enganado. 3 bolas na trave, 2 gols e mais uma atuação abaixo aí dos comandados de Rogério Ceni, que para a torcida a pressão fica cada vez maior, mas inclusive nessa semana tivemos aí o CEO, né, dos grupos City falando que Ceni para 2025 não teremos mudanças, Guardiola mas brasileiro, né? Guardiola brasileiro. Mas fato é que com a torcida, Pedro Pereira, ele não está com essa moral. E o jogo de hoje eu acho que é ainda pior, tá? Do que os outros. Porque os outros você pode até dizer, não, eram equipes ali que estavam na parte de cima, né? E nenhum dos outros jogos teve um contexto tão favorável como esse, que é você abrir o placar nos primeiros minutos contra um time desesperado que nos jogos anteriores sentiu muito quando sofreu o gol, contra o Fortaleza, por exemplo, que foi, a gente fez o telecast aqui. Foi um jogo até equilibrado. O Fortaleza fez 2 gols ali nos acréscimos do primeiro tempo e matou o jogo, né? O Juventude não teve tanta força assim para buscar. E hoje o Bahia não soube aproveitar o que o jogo ofereceu, né? O que ele criou, né? Porque o gol foi uma bela jogada ali. Não foi um gol dado do Juventude, foi um gol bem trabalhado do Bahia. Mas depois disso, só deu Juventude, né? Ainda teve uma chance ali depois do primeiro gol, né? Os 5 minutos, uma finalização dentro da grande área, mas depois só deu Juventude, que fez 2-1 e dá para dizer até que ficou barato, né, Pedro Pereira? Ficou, Fábio. Boa noite para você, boa noite para Iago, para Alan, que tá aí na retaguarda, todo mundo tá ligado. Difícil até uma boa noite pro torcedor do Bahia, né? Porque o jogo hoje foi daqueles assim, para deixar o torcedor realmente chateado. O Bahia fez uma partida lamentável hoje no Alfredo Jaconi. Uma daquelas partidas assim que você fica realmente revoltado com a atuação do time em campo. Você falou bem, Fábio. O Bahia começou logo com aquele gol ali a 1 minuto de jogo contra um adversário que não vencia há 6 jogos. Um adversário que tá nessa briga insana aí de zona de rebaixamento, vem num momento terrível. E o Bahia conseguiu ressuscitar mais um, né? Aliás, o Bahia tem sido vezeiro em pegar times que enfrentam momentos ruins e perder. E hoje foi mais um desses jogos. Bahia, o gol que sai ali com 1 minuto de jogo, ele dá ao Bahia uma condição muito favorável, né? De sair com um resultado positivo, que era muito importante. O Bahia, assim como o Juventude vinha a 6 jogos sem vencer, o Bahia também já vinha numa sequência muito dura, 3 derrotas consecutivas, aliás, 2 derrotas consecutivas, mais 4 jogos sem conseguir ganhar, não vence desde que enfrentou o Criciúma. E hoje chegou a sua terceira derrota contra o Juventude, num momento que a grande missão do Bahia já dá indícios de que vai ficar meio complicada, né? O Bahia tenta voltar à Libertadores, tem já há algum tempo a faca e o queijo na mão para conseguir chegar na Libertadores. A Libertadores
parece assim que está clamando pela presença do Bahia. E muitas vezes a tabela do Brasileiro ajudou muito, né? O Bahia, mesmo perdendo jogos, se mantém ali na 7ª colocação, ficou em 6º um bom tempo, caiu para a 7ª posição e não era ultrapassado, mas esse dia chegou, né? O Bahia acaba sendo ultrapassado pelo Cruzeiro, que ganhou um jogo que a gente já imaginava que iria vencer. E o péssimo momento do Bahia, tecnicamente, ele cobra o preço, estava cobrando, não estava cobrando o preço, né? Até então, o Bahia conseguia se manter em 7º, mas agora o Bahia já cai para 8º, o preço começa a ser cobrado, e eu acho que esse preço vai ser cada vez mais caro, vai ser realmente se o Bahia não se classificar para essa Libertadores com tudo na mão para conseguir se classificar, vai ser algo assim vergonhoso e um fim de ano terrível para esse Bahia que vive um momento muito duro, um momento assim, a gente não dá para, eu nem me lembro qual foi o último jogo que o Bahia venceu e venceu bem. Esse é o Atlético Mineiro 3-0, né? Acho que foi Isso. uma boa atuação do Bahia, porque mesmo contra o Criciúma, o Bahia venceu ali de 1-0, não foi uma atuação brilhante como o Bahia teve no início do campeonato. O Bahia do início do campeonato alimentou muito a expectativa, a esperança do torcedor de um ano muito positivo ali, né? Uma classificação até tranquila para a Libertadores, mas essa reta final, o trabalho de Ceni, especialmente, a gente vai falar muito dele aqui hoje, novamente, aliás, mas o trabalho de Ceni nessa reta final é lamentável, né? É terrível. A gente até poupou ele um pouco no último telecast, na derrota para o São Paulo, que não foi assim acho que a derrota não teve tanta participação de Ceni, mas foi um ponto isolado assim desses últimos jogos, né? O trabalho de Ceni é horroroso nessa reta final, é horroroso. E aí essa semana ainda vem Ferran Soriano, né? Que é o grande nome assim de gestão esportiva, o grande responsável pelo sucesso ali do City, o CEO do Grupo City, esteve aqui no Brasil e deu entrevista que a parte sobre o Rogério Ceni foi, ao meu ver, muito infeliz, né? Ele acabou comparando, ele estava comparando, acho, mais até métodos de trabalho, né, do que o nível dos treinadores, mas fez uma declaração assim que eu acho que até joga ainda mais o treinador contra a torcida, né? A moral de Rogério Ceni com a torcida, ela é inversamente proporcional a que o Grupo City parece ter com o Ceni, né? Ele parece que está muito prestigiado lá no grupo e a torcida vive um momento oposto. A torcida não quer nem ver a cara de Rogério Ceni no Bahia. A gente sabe que ele não vai cair esse ano. Se a gente estivesse falando em qualquer outro contexto, num Bahia ainda associativo, eu tenho certeza que ele já não estaria mais no comando técnico do Bahia. E com certeza também não, mesmo que por acaso ele ficasse, o que eu acho que não aconteceria, mas para 2024 ele com certeza não permaneceria. E com o Grupo City, dificilmente ele sai. Mas realmente é um trabalho lamentável. Infelizmente, assim, eu acho que é um cara que eu até depositava uma certa confiança, mas o final de trabalho do Rogério Ceni é lamentável. O jogo de hoje escancarou ainda mais isso, né? O Bahia hoje foi terrível. O Bahia perdeu merecidamente, tomou 2-1, poderia ter tomado muito mais. O Bahia poderia ter saído hoje de Caxias do Sul com a goleada, porque a postura do time em campo foi lamentável. A postura foi tão ruim que a gente chega até a se perguntar se tem alguma coisa ali de bastidor que a gente não sabe, porque não é possível que o time tenha entrado em campo assim, de forma tão passiva, né? Aí faz o gol, você acha que o Bahia vai ter um jogo tranquilo, mas não. Você falou da chance que o Cauli teve aos 5 minutos, podia ter de fato matado o jogo. E foi só. O Bahia pouco assustou. Voltou a ter uma chance já quase no final ali com o Everaldo, que meteu uma bola na trave. Mas o Juventude já deveria ter saído para o intervalo do jogo com pelo menos um empate. Seria absolutamente natural. O primeiro tempo ele termina, você agradecendo a Deus porque o juiz terminou o primeiro tempo. E aí o Bahia vai para o intervalo com 1-0, com todas as condições de tentar voltar para o segundo tempo melhor, porque ele sabia que se permanecesse do jeito que estava, certamente
acabaria levando empate e talvez até virado, como foi o que aconteceu. Rogério Ceni não mudou no intervalo. Eu já teria mudado, porque o final do primeiro tempo já é muito pró-Juventude. E quando mexe, ao meu ver também, mexe errado. E eu acho que é uma derrota extremamente merecida por tudo que a gente viu hoje. Pois é, realmente foi uma atuação tenebrosa, né? E o Bahia, o que chama a atenção, que não é só tecnicamente, né? Um time que animicamente parece entregue, né? Parece um time que tá de férias, né? Parece um time ali que tá cumprindo tabela. Parece aquele time de Série B, né? Que tá na 10ª colocação, não vai nem subir, nem vai cair mais, né? Aí fica ali jogando as últimas rodadas só para acabar o campeonato, jogador pensando nas férias, que não é o caso do Bahia, que tem chances de ir para a Libertadores, inclusive se complicou. Eu fico imaginando se o Bahia perder uma vaga na Libertadores para o Corinthians, né? Porque ainda tem um confronto, né? Com o Corinthians esse ano. O Corinthians só está a 5 pontos, tem um confronto direto. Seria algo desastroso para a equipe do Bahia, que já é a 8ª colocada. Podemos ter G8, né? Ou podemos até ter G9, ainda dependendo do Cruzeiro aí na Sul-Americana. Mas fato é que com a bolinha que está jogando, o Bahia dificilmente vai conseguir algo, né? Eu estou vendo aqui que pegando o recorte das últimas 5 partidas de cada equipe, o Bahia é o que pontuou menos, né? Ele fez 1 ponto só. Até o Atlético Goianiense fez 5 pontos nos últimos 5 jogos, que é o Lanterna. O Cuiabá fez 3 pontos, né? E o Bahia fez 1, né? Então, realmente, a situação do tricolor não é animadora, Iago Mendes. E aí? Vamos falar também, quero sua avaliação do jogo, né? Porque hoje o Bahia teve desfalques, Jean Lucas não esteve à disposição, assim como o zagueiro, né? O Gabriel Xavier, entraram o David Duarte e o Tassiano, que retornou, né? Estava suspenso no jogo contra a equipe do São Paulo. Mas, enfim, foi um time pior do que, até acho que contra o jogo contra o São Paulo, né? Que teve um primeiro tempo até bem interessante. Mas hoje, como o Pedro Pereira já falou, só teve 5 minutos. Depois o time não se encontrou. E aí? O que aconteceu? O que acontece com esses Bahia? Então, Fábio, eu acho que hoje o que a gente viu foi um Bahia que não entendeu bem a proposta do jogo. Porque se a gente for olhar, por exemplo, o Juventude é um time desesperado, é um time que está tentando se desvencilhar da luta contra o rebaixamento de todo jeito. E aí a gente olhando nesse recorte de 6 jogos que o Juventude passou sem vencer, foi um time que fez gol em todos os jogos. Então, assim, o problema do Juventude não estava sendo fazer os gols. O problema é que a defesa não conseguia sustentar as partidas. E aí o que foi que aconteceu? Logo no primeiro minuto de jogo, o Juventude deu essa prova de que tem dificuldade para sustentar as partidas. E aí, numa jogada muito boa do Lúcio Rodrigues, a bola acaba parando no pé do Cauli, que fez o gol. Só que aí, a partir disso, parece que o Bahia se contenta com o que a partida lhe apresentava. Parece que chega assim, ó, a gente fez 1-0, é um time que está na zona de rebaixamento, a gente não vai precisar ir para cima porque a gente consegue resolver o jogo na hora que a gente quiser. E aí, a partir disso, o que a gente viu foi o Juventude ganhando campo, ganhando confiança e avançando, e espremendo o Bahia no próprio campo, até que, assim, nos minutos finais do primeiro tempo, virou um bombardeio. O Bahia ele foi bombardeado pelo Juventude nos minutos finais do primeiro tempo. Eu lembro de pelo menos 3 grandes chances do Juventude na primeira etapa, uma com 15 minutos e as outras 2 depois dos 40, com o Lucas Barbosa e me fugiu o nome do outro jogador agora. Deixa eu olhar aqui. O Marcos Paulo. Então, assim, tudo dava a crer que, assim, o Juventude ia chegar nesse empate e Rogério Ceni meio que teve uma postura inerte na área técnica, não mexendo no time, não fazendo com que o que a gente falou no jogo do Vitória, por exemplo, se aplica ao jogo do Bahia, por exemplo. O meio-campo do Bahia ele não conseguiu encaixar a marcação. Só com
o Caio Alexandre, que não é um jogador de tanto poder de marcação, como foi o caso do Luan, que a gente criticou tanto. O Caio não conseguiu dar esse equilíbrio de marcação. O Tassiano não é um cara que tem tanta essa característica, apesar da versatilidade. É um cara que trabalha mais do meio para frente, então não ajudava tanto nessa marcação. E aí o Bahia sofreu muito para ter esses encaixes. E aí, a partir do momento em que o Nenê entra no time do Juventude, aí o Juventude passa ainda a ter mais domínio, mais controle de bola, e aí o ataque do Juventude passa a ser municiado toda hora e começa a chegar com muita facilidade na defesa do Bahia, que também não fez um grande jogo. E aí os gols acontecem meio que de maneira natural, tá? Acho, assim, assistindo a partida, e aí eu queria até, se Pedro quiser falar sobre isso, quando sai o primeiro gol, a sensação que fica é tipo, pô, demorou muito. Vamos torcer agora pro Bahia acordar e tentar segurar pelo menos esse empate, porque esse ponto é importante. Só que aí não dá tempo, porque o Juventude continua pressionando, o Bahia não trabalha o ponto, meio que fica em choque com o que aconteceu, e aí o Marcos Felipe pega, falha, leva um lençol e o Juventude marca o segundo. E aí, a partir do momento em que o Juventude marca o segundo gol, a partida meio que acaba, porque o Bahia não tem mais força para ir tentar o empate. Então, assim, se há alguns jogos atrás, aí eu não lembro, acho que foi em agosto, quando eu fiz um ou dois jogos do Bahia, a gente falava que o Bahia tinha o mérito de ser um time que estava sempre ligado no jogo, que não desistia das partidas. Hoje o que a gente viu foi um time que desistiu do jogo por 5 minutos. O Bahia ele jogou 5 minutos a partida hoje. E aí, nos outros 90 e tantos minutos do tempo normal mais o acréscimo, o Bahia viu o Juventude jogar. E esse ver o Juventude jogar, mesmo para um time que é limitado, que tem algumas peças que tem um potencial que a gente vai colocar aqui se valem ou não para manutenção da Série A, e que se vão conseguir ou não nessa luta em glória, porque, salvo engano, o Juventude ainda pega os 3 primeiros colocados nessas últimas rodadas. Se o Juventude vai conseguir se manter, o Bahia deu ao Juventude o que o Juventude precisava. Não atacou uma defesa frágil e viu um ataque que consegue fazer seus gols, ter espaço para poder jogar. Então, foi o que a gente viu em campo. O Juventude jogou, o Juventude tentou, teve diversas oportunidades, conseguiu ter guardado 2, e para a sorte do Bahia, porque o prejuízo poderia ter sido muito maior. É isso, né? Hoje realmente não tem nada positivo, né? E assim, o Bahia teve vários momentos para acordar ali. O segundo tempo se esperava que o Bahia voltasse com outra postura, né? Conseguiu sair vivo, né? Sair até ileso, né? Do primeiro tempo, com 1-0. Poderia voltar de uma outra forma para o segundo tempo e não conseguiu. Isso a gente vê já em alguns jogos recorrentes, né? Do Bahia, que ele não consegue voltar para o jogo no segundo tempo. Contra o Vasco ele até conseguiu, né? Até ainda no primeiro tempo. Contra o São Paulo ele não conseguiu ali. O segundo tempo ele até começou ali com mais posse, mas também bem ineficiente. Hoje, mais uma vez, pareceu que não teve intervalo, né? A sensação era que o emendou primeiro com o segundo tempo e o Juventude pressionando, né? Foi realmente mais um jogo para desanimar o torcedor do Bahia. Pedro Pereira, Rogério Ceni, né? Tem um comentário aqui, acho que é do Filho News, CSC, acho que ele é torcedor do Ceará, mas ele fala da insistência no estilo de jogo. Esse estilo de jogo calcado muito nos meio-campistas, né? Teve mudanças recentes, né? Com a dupla de ataque sendo outra, né? Não é mais o Tassiano e o Everaldo. Agora parece, né, que a Ademir e Lúcio vão ganhar mais sequência. Mas, por outro lado, quando você coloca Ademir e Lúcio, você também perde jogador para entrar no segundo tempo, né? Então mostra também que o Rogério Ceni tem a sua parcela de culpa, mas também o elenco do Bahia é bem limitado, né? Assim, em termos de opções, né? Se você tem 2, 3 jogadores machucados ou suspensos, e o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, né? Então qualquer clube está sujeito a isso, você fica meio sem opção, né? Porque se você tivesse ali o Lúcio e o Ademir para entrar no segundo tempo, até poderia acontecer algo melhor, mas enfim, não estou criticando os 2 titulares, tá? Até porque isso foi um pedido geral da gente aqui que acompanha o Bahia. Mas, enfim,
o que pesa mais aí? Esse elenco curto do Bahia ou é o Rogério Ceni também não mostrando alternativas de outro tipo de jogo mesmo, de um jogo ali, enfim, de jogar no erro do adversário, de lançar ali um jogo mais vertical, enfim, jogar com 3 zagueiros, liberar os alas, enfim, inventar uma coisa aí diferente, porque tempo para treinar ele está tendo, né? Nesse último recorte aí, o jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Juventude, ele não teve, né? O jogo foi quarta e sábado, mas até para o próximo jogo, acho que são 11 dias, né? Para o próximo confronto contra o Criciúma. Então... Palmeiras. É Palmeiras, né? Depois que é o Criciúma, é isso? Depois é o Atlético Paranaense. O Atlético Criciúma Paranaense é o Vitória. É o Vitória, é isso. Confundi as tabelas aqui. Mas muito bem. Fale sobre isso, sobre Rogério Ceni e a sua incapacidade de variar, né? Até mudou peças, mas ainda fica muito parecido, né? O estilo de jogo ainda é muito, muito semelhante. E também até que ponto a falta também de peças impede o Rogério Ceni de dar mais variação a esse time. Fábio, eu até concordo que o elenco é curto, que tem lacunas, tudo isso é verdade. Agora, é um elenco que tem qualidade, por mais que seja curto, é um elenco que tem qualidade. E eu acho que com o que o Bahia tem, dava para fazer muito mais. Dava para o Bahia tá jogando muito mais, dava para você até conseguir variar o estilo de jogo. Eu culpo muito mais, né, nessa dividida que você colocou aí, né? Se o elenco é curto ou se Rogério Ceni é que faz de fato um trabalho ruim. Para mim tá muito mais na conta de Rogério do que das opções que o elenco dá a ele. A gente nunca viu, por exemplo, Juba atuando mais à frente, como ele foi tão bem no esporte, e como no Bahia ele tem sido um ótimo lateral. Hoje não foi, hoje foi uma partida bem ruim dele, mas ele pouco tem chance mais à frente, né? Então eu acho que o elenco tem suas carências, mas existem também opções, possibilidades que pouco são testadas. O próprio Lúcio Rodrigues, que agora entrou, o Lúcio Rodrigues demorou uma vida para entrar no time titular. E eu acho que está mostrando o porquê que a gente reclamava, né? Ele hoje faz uma jogadaça ali no lance do gol. E é um cara que vem sendo útil. Então, para mim, tá muito mais na conta de Rogério, velho. Não dá para entender, assim, a passividade de Rogério nessa reta final. É um cara que gosta de ganhar, mas que parece que tá fazendo tudo parece que tá satisfeito também, sabe? Com esse respaldo todo não tá fazendo o Rogério Ceni não ter, sei lá, um senso de urgência para mudar, enfim. Talvez. Tá jogando contra, assim. Se fosse um time ali que no modelo associativo, que cada jogo ali é uma pressão, ele não tava mais. Ele não tava mais. Não, mas eu digo nele, ele não tá, mas ele mostraria mais alternativas, talvez. Não sei. Assim, ele não me passa a impressão de ser um cara acomodado. Eu acho que é falta de capacidade mesmo, sabe? De conseguir enxergar possibilidades, de conseguir mudar o padrão de jogo. E eu acho que ele sofreria com essa falta de capacidade em qualquer contexto, ao meu ver. Mas como falei, né? Tipo, eu tenho certeza que ele não estaria no Bahia mais, no Bahia de antigamente. Ele já teria caído, sem dúvida alguma. É uma reta final, assim, muito ruim de Rogério. Hoje, o primeiro tempo ele já termina ali com o Juventude pressionando muito. E vai lá, eu já teria mudado no intervalo, mas ele realmente muda pouco no intervalo. Mas as primeiras alterações dele são no setor ofensivo, quando o Bahia quase não conseguia chegar no setor de ataque, né? O Bahia não estava conseguindo levar a bola, não estava conseguindo ter possibilidades no ataque. Eu acho que o Bahia precisava muito mais se precaver ali naquele momento. O Bahia tem Acevedo, que é um cara que tá voltando de contusão, mas tem entrado muito bem quando entra. E eu acho que era um jogo muito para ele, assim, tentar conter um pouco a Juventude.
Iago falou, né? O Juventude é um time que tem uma defesa frágil, o Bahia não estava sabendo aproveitar. O Bahia, até no primeiro tempo, ainda quando o Bahia conseguia ir ao ataque, o Bahia tinha espaço. E a tendência era que estivesse mesmo com o Juventude indo à frente, precisando empatar o jogo. Mas o Bahia não soube aproveitar. E viu o Juventude só atacar. Mas o Bahia precisava conter um pouquinho mais aquele ímpeto que o Juventude tinha de empatar o jogo. E ele faz modificações que, ao meu ver, foram infelizes ali no primeiro momento. Só depois que toma o gol, é que ele resolve botar Acevedo. Então, eu acho que para mim hoje foi mais uma noite muito ruim de Rogério Ceni no comando do Bahia. Uma forma assim que não dá mais para o torcedor, já não tem nem mais ânimo assim de reclamar, sabe? Não tem. A gente vai ter esse jogo contra o Palmeiras agora, e eu não sei nem se a gente vai ter um bom público na Fonte Nova. Em todo o contexto, assim, né? Sinal de check-in que começou agora também, né? Um momento péssimo. Eu vi alguns torcedores levantando o público zero ali para mostrar insatisfação, sobretudo com o Rogério Ceni, para pressionar o grupo City ali. Seria uma maneira de pressionar, não tendo público, enfim. Tu acha que isso tem algum efeito prático? Assim, velho, público zero eu acho que é uma medida assim muito muito drástica e que funcionou no passado do Bahia em um determinado momento, quando os problemas do Bahia eram muito mais estruturais. Eu não vejo o público zero como algo eficiente para mudar problemas que estão dentro de campo. Não acho que seja a solução, não apoio esse tipo de solução. E também acho que o Grupo City já deu indício assim, que não come muita pressão, não. Então acho que não adiantaria. Mas eu não acredito que vai ter um bom público, não. Eu não acho que vai ter uma manifestação de público zero. Se tiver, não vai funcionar, mas não vai ter um público como a gente se acostumou a ver nessa temporada, de estádio sempre lotado, 30, 40 mil pessoas na Fonte Nova, o tempo inteiro praticamente. Mas eu acho que a gente vai ter um público um pouco mais tímido do que o que vem acontecendo na Fonte Nova, porque de fato é desanimador, né? Você vê um time que começa o campeonato bem, que o futebol que o Bahia apresenta nesse momento, Fábio, é o futebol do time que tá brigando para não cair, assim, sabe? Eu falei no telecast passado que o clima na Fonte Nova era clima de time que tá lutando pela permanência, assim, né? Aquele ambiente mais duro, mais pesado. Aí teve a falha de Marcos Felipe lá no jogo passado. E uma galera começa a vaiar, outra galera começa a aplaudir, essa galera começa a brigar entre si. Então, é aquela carga assim, de time que está na zona de rebaixamento. Mas o futebol do Bahia, nesse momento, nesse recorte do campeonato, é de fato de time que está lutando para não cair. Se a gente estivesse no início do campeonato aqui, o Bahia certamente estaria na zona de rebaixamento ou próximo a ela. E de forma merecida, porque o futebol realmente é muito ruim. Hoje o Bahia perdeu para o Juventude, que é um time que está justamente nesse contexto de zona de rebaixamento, né? Então, o que vem deixando o Bahia com certo conforto na tabela, conforto em relação à parte de baixo, obviamente, é o início do campeonato. Mas, mesmo com esse certo conforto, o objetivo desse ano de conseguir chegar à Libertadores, ele vai ficando, de fato, cada vez mais distante, é cada vez mais difícil de acreditar, por mais que a tabela ainda seja favorável, por mais que o Bahia consiga se manter, mesmo com perdendo tanto jogo, o Bahia continua se mantendo ali sétimo, agora oitavo colocado, mas aí você já pensa naquela possibilidade que pode virar G8, pode virar até G9, mas ainda assim, mesmo com tudo fazendo com que o Bahia possa ir para a Libertadores, o futebol que é apresentado torna difícil a gente acreditar nessa possibilidade. E aí, Iago Mendes, você acredita no Bahia na Libertadores? Bem, Fábio, eu acho que assim, o Bahia ele tem, e aí eu vou usar a palavra sorte, mas acho que o ideal de usar era a janela de oportunidade de enfrentar 3 times que estão com um desempenho muito ruim no campeonato e que estão sofrendo muito na zona de rebaixamento.
que são Atlético Goianiense, Cuiabá e Atlético Paranaense. Esses 3 times, para mim, jogam há algum tempo, tem o pior desempenho da Série A. Então, O acho que Cuiabá segurou o Botafogo, né? E o Bahia acabou de perder a Juventude, né? Que tava na zona de abaixamento também. Mas aí eu acho que assim, o Bahia ele tem essa janela de oportunidade que para mim é onde ele pode garantir essa vaga na pré-Libertadores. Porque acho que lá dentro, entre os jogadores e o Rogério Ceni, é necessário tentar dar uma sacudida de ânimo, ver o que, é que não está funcionando, porque realmente assim, a postura hoje do Bahia ao longo do jogo foi, ao meu ver, inaceitável. Você largar um jogo com 5 minutos de jogo, para mim, é um negócio que, assim, não existe nem se tu fizer um gol a cada 1 minuto. Se tu meter 5-0 com 5 minutos de jogo, não tem como você largar um jogo e dizer que tá definido. E hoje o Bahia largou com 1-0 com 5 minutos. Então, eu acho que é necessário, assim, haver essa conversa entre os jogadores, entre o treinador, tentar reforçar esse espírito e ver onde foi que o Bahia se perdeu nessa campanha. Porque se o Bahia foi 7º no primeiro turno, eu estava vendo aqui, hoje o Bahia é o 13º no retorno, com 15 pontos conquistados em 14 jogos. É muito pouco para um time que quer brigar por Libertadores. E é uma Libertadores que está muito acessível ao Bahia ainda, muito, como o Pedro bem disse, por conta do início. Foi um início muito bom, era um time que, assim, conseguia desenvolver um futebol muito bom, só que em determinado momento eu acredito que ficou meio um pouco previsível esse jogo do Bahia, calcado só nos seus meio-campistas. Tudo bem que o Bahia tem alguns problemas de formação do elenco, e aí tem cobertores curtos em alguns setores do campo, mas eu acho que dá para o time ser mais competitivo tentando pensar uma outra estratégia. E aí eu acho que cabe muito do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele é um treinador conhecido por ser, até certo ponto, muito teimoso em suas convicções. Eu acho que já passou da hora dele entender que, o modelo que eu estou convicto que é o melhor não está dando certo. Então, chegou a hora dele tentar mudar, ver o que pode ser feito para que o Bahia consiga fazer uma campanha minimamente competitiva nesses últimos 5 jogos. A volta do Bahia à Libertadores está próxima, é palpável. Só que para isso o time vai precisar melhorar o seu desempenho e vai ter que arrumar ponto nesses 3 jogos-chave. Porque eu, particularmente, com a bola que o Bahia vem jogando hoje, eu acho muito difícil que o Bahia consiga arrumar alguma coisa contra o Palmeiras. E acho que o jogo contra o Corinthians, que em tese pode chegar quando os dois times se enfrentarem como um confronto direto pela Libertadores, eu acho que é um jogo imprevisível, pode dar qualquer coisa. Então, acho que o Bahia ele precisa focar nesses 3 jogos, contra Cuiabá, contra o Atlético Paranaense e contra o Atlético Goianiense, e tentar garantir a vaga nesses 3 confrontos. Ô Iago, rapidinho, Fábio. Iago tocou num ponto aí sobre acomodação. E aí, enquanto você falava, eu me lembrava lá do início do ano, ainda lá em Manchester, quando o Rogério Ceni deu entrevista, e que colocou ali que a meta do Grupo City para esse ano era fazer um campeonato tranquilo, né, e garantir ali uma vaga em uma competição internacional, que poderia ser a Sul-Americana. E a acomodação do time me parece que talvez possa ter a ver com isso, sabe? O time, se a meta é de fato chegar a Libertadores, é preciso entender a importância dos jogos. E o Bahia teve agora uma sequência de 4 jogos contra adversários diretos nessa briga pela Libertadores. Pegou o São Paulo, que está ali um pouco acima do Bahia, pegou o Vasco Cruzeiro, que o Vasco um pouco atrás agora, né? O Cruzeiro acabou de passar. Pegou o Flamengo, que naquele momento ainda era um confronto direto. O Bahia poderia trazer o Flamengo para a briga do G6, aí não estou nem considerando outras competições. E o Bahia não conseguiu vencer nenhum desses jogos. Aí, dito isso, foi para esse jogo contra o Juventude, que era um jogo que precisava vencer. O empate hoje não seria nem bom para o contexto de tabela do Bahia. O Bahia precisava vencer. E o Bahia entra nesse marasmo, consegue fazer o gol ali, joga 5 minutos e depois some. Então falta senso de urgência para entender que são jogos decisivos. E se está faltando esse senso de urgência, talvez isso tenha a ver com uma postura
de aceitação da diretoria do Bahia. Tudo bem, a meta era realmente a Sul-Americana, e a Sul-Americana ela já está praticamente garantida. Eu acho que isso contaminou o elenco também, Talvez. esse discurso. É isso, porque assim, velho, se a gente tem um elenco com vontade realmente de chegar a Libertadores, uma cobrança nesse sentido, a gente não poderia ver jogos em que o time entra dessa forma, entendeu? Com essa passividade, vendo o Juventude chegar e a gente assistindo o jogo, sabendo que o Juventude em algum momento ia empatar e virar o jogo. Não dá para entender. Tipo, a leitura que eu faço é que realmente não há assim, uma grande preocupação em chegar na Libertadores. Não há uma grande vontade nesse sentido. E isso, para mim, pode ser que tenha a ver com essa acomodação, essa aceitação da diretoria, ou, sei lá, talvez alguma questão de bastidor aí que a gente não sabe. Mas se de fato a gente tivesse um elenco ali querendo realmente buscar essa vaga na Libertadores, a gente não veria a postura que a gente viu hoje e viu em tantos outros jogos. Ainda voltando ao ponto do Rogério Ceni, né? Ele não mudar ali a forma de jogar. Será que é o Rogério Ceni que é teimoso ou ele está apenas seguindo a filosofia do Grupo City, né? Que é um jogo ali mais construtivo, né? Um jogo de menos transições rápidas. Será que o Rogério Ceni está mantendo esse estilo muito para seguir o padrão ali do Grupo City? Ou é viagem minha? Ele é teimoso mesmo. Talvez um pouco das duas coisas. Eu acho que vou até voltar um pouco na última resposta que eu dei. Falta senso de urgência de entender que nessa reta final não tem mais negócio de padrão do Grupo City. Você tem que fazer o que dá. Você tem que fazer o que dá. Lembrar do ano passado, por exemplo. No ano passado, o Rogério chega no Bahia e ele muda a forma do time jogar, né? Porque era importante que o Bahia permanecesse na primeira divisão de qualquer jeito, jogando de qualquer jeito. E essa reta final pede isso, né? Agora não tem muito que se preocupar com padrão, com tentar manter aquilo ali muitas vezes, repetindo aquilo muitas vezes para que uma hora comece a dar certo. Não dá mais tempo. Reta final, faltam quantos jogos? Faltam cinco jogos. Então, essa insistência num padrão não adianta mais nessa hora. Agora tem que fazer o que dá. E os últimos jogos já demonstram que jogar do jeito que dá não vai levar a lugar algum, né? Então, é preciso ter senso de urgência. A gente está na reta muito final do campeonato e se o Bahia quer chegar a Libertadores, precisa fazer diferente. Muito bem, tem um superchat aqui do Lucas Souza. Ele fala, largaram a mão do blindado. É o Rogério Ceni que ele está se referindo. Nunca foram G10, está fazendo muito ainda. O problema é o Lion com 63 pontos. Acho que o Lucas Souza... De forma alguma, meu velho. Inclusive, a campanha do Fortaleza é espetacular. Torci muito. E outra coisa, né? O Fortaleza fazendo isso, Pedro Pereira, mostra que o Bahia também pode, né? Assim, eu acho que é até bom o Fortaleza fazer isso, porque tem o time do Nordeste, é sempre muito difícil, aquilo que a gente já... Que realmente é mais difícil, né? Mas é um time que consegue. E o Bahia, com o nível de investimento que tem e deve ter ainda mais nos próximos anos, ele também pode conseguir algo semelhante, né? Então, acho que para o Bahia é até interessante que o Fortaleza realmente faça boas campanhas para não ter o argumento, estão fazendo demais, qualquer coisa que a gente conseguir já é um feito incrível. Enfim, mostra que dá para você buscar mais, né? E hoje, nesse jogo do Fortaleza, tava todo mundo torcendo Fortaleza, porque o Vasco ganhar era péssimo pro Bahia. O Vasco ia encostar ali no Bahia com 46 pontos, né? Se vencesse hoje. Então, o problema do Bahia é o próprio Bahia, mano. Bom, o Davi fala que está com pena de Ravel, viajou para tão longe para voltar com uma virada doída dessas. Ele foi para Caxias do Sul? Tá lá. Meu Deus, que aí... Vai curtir uma noitezinha lá em Caxias hoje, vai. Também, imagino. Vai tomar curtir a Serra Gaúcha, tomar um vinho. Porque em campo não deu, não. No campo, deixa isso para lá. Vai curtir lá agora. Em campo ele curtiu 5 minutos. A bronca é que se ele tiver entrado atrasado pro gramado, já era. Só viu a parte ruim do Bahia hoje. Bom, vamos pro campinho. Tá pronto aí, Alan Roberto? Vamos para as avaliações. Alan estava prevendo aquela mancha vermelha, o campinho do Bahia.
Cara, vamos falar do Marcos Felipe, que pra mim ele falhou no segundo gol também, viu? O goleiro que fica goleiro estátua, eu nunca vi isso, ele fica parado ali olhando a bola. Muita gente falou, golaço do Juventude, foi bonito, mas não sei, eu acho que... Enfim, ele ficou... Não entendi o Marcos Felipe no primeiro gol. O primeiro, né? O segundo, eu de fato, acho que não tinha muito o que fazer, né? Mas o primeiro, pra mim, foi muita falha dele, muita. Também achei. E ele fazia até uma boa partida até então. Sim. Eu tava me preparando psicologicamente para dizer que o Marcos Felipe tinha sido o melhor em campo. Ela dá um verde de muito bem para ele. Mas aí vem o lance do gol e ele falha para mim clamorosamente. A primeira vez que eu vejo um goleiro tomar um gol de cobertura embaixo da trave. Ele tava embaixo da trave. Sem pular. Um gol de cobertura. Ele não pulou e assim, nem foi tão forte, né? Assim, Não dá para entender, fica parado. O gol para mim, assim, Juba também falha para mim, tá? Falha muito no lance. Mas a falha de Marcos Felipe é muito clara para mim. Então, não tem como fazer uma boa avaliação de Marcos Felipe hoje, não, por mais que em outros lances ele tenha ido bem. É um cara assim, velho, que nos últimos jogos ele tem falhado muito, absurdamente. Até viveu alguns bons momentos na temporada, mas é outro que a reta final tá terrível e não tem condição de você permanecer com o Marcos Felipe como goleiro titular para 2025. Não tem a mínima condição. Eu vou pelo gol, assim, eu vou de jogou mal. Poderia ser razoável, mas se o Bahia tivesse conseguido vencer o jogo, mesmo ele tendo tomado esse gol, eu ia colocar como razoável. Mas como perdeu, vai de jogou mal. Boa. Iago Mendes, também achou falha? Achei falha. Eu acho que o Marcos Felipe ele fazia uma partida boa, segura, estava conseguindo ajudar o Bahia, que estava sendo muito pressionado pelo Juventude. Só que não dá para fazer uma avaliação no positivo de um goleiro que toma o gol do jeito que tomou, de cobertura debaixo das traves. Não dá. Então, acho que eu concordo com o Pedro. A avaliação que era um jogou bem, por conta das circunstâncias, vira um jogou mal, porque tem certas coisas que são inaceitáveis. Você tomar um gol de cobertura embaixo das traves é uma delas. Uma delas, no caso. Você se lembra, eu tô falando sério, você se lembra de algum goleiro que tomou um gol de cobertura embaixo da trave? Eu, como acompanho muito Campeonato Paraibano, né? Série C, Série D, certamente. Entendeu? Boa, mas realmente, Marcos Felipe, terceiro jogo seguido falhando, né? Pois é, pô. Não tem condição de você pensar em conseguir fazer uma campanha de Libertadores com um goleiro que falha todo jogo. E que falha e que dá gols absurdos. Não tem condição. Bom, vamos para a zaga hoje. Tivemos novidade, né? O David Duarte entrou ali na vaga do Gabriel Xavier. Formou a dupla hoje com o Canu. E aí, avaliação de ambos. Inclusive, certamente teremos David Duarte no próximo jogo também por conta de um erro absurdo do juiz, né? Absurdo, que deu um cartão amarelo para Canu num lance que a falta não foi de Canu. Foi de Caio Alexandre. E um lance que, inclusive, o próprio VAR poderia ter revisado também. Porque o VAR ele pode atuar, né, quando o juiz erra a identificação do jogador, que para mim foi muito claro que errou, a não ser que ele vinha na segunda dia que foi alguma coisa que Canu falou ali, mas pela reclamação do time inteiro, e pareceu muito claro que ele deu o cartão amarelo por conta de uma falta que Canu não cometeu. E aí Canu tá fora do jogo contra o Palmeiras, foi o terceiro cartão, e ele tá fora por conta de um cartão que ele não teve culpa alguma. Mas também não fez uma grande partida. A dupla de zaga hoje foi mal para mim. Tanto o Canu quanto o David Duarte. O segundo gol também tem uma falha defensiva ali do Bahia, né? Eu iria jogou mal para os dois. David Duarte acho até que é de fato a melhor opção que o Bahia teve para esse jogo. Mas é um setor também que acho que vai precisar ser reforçado para ano que vem. Bom, Iago, completa aí. Eu acho que eu particularmente eu vou pegar um pouquinho mais no pé do Canu. Eu acho que
David Duarte, os dois, para mim, ficaram abaixo, certo? O David Duarte fica com um jogo mal, mas para mim o Canu jogou pior. Porque Verdade. foi um cara que ele abusou, ele errou muita saída de bola. E as saídas de bola que ele errou normalmente deixavam o Bahia em perigo. Então, para um time que já está sendo pressionado, se tu é o zagueiro da saída de bola e quase toda saída de bola que bate no teu pé, tu erra, tu faz com que o volume do outro time se torne insuportável ao longo da partida. E, além disso, ele tá ali naquele contexto do segundo gol, né? Então, acho que hoje eu ficaria com um jogou mal pro David Duarte e um jogou muito mal pro Canu. É verdade, concordo. Bem colocado, Iago. É muito Então mal. vamos mudar ali. O Canu foi de mal para muito mal aí, o zagueirão do Bahia. Bom, sobre goleiros aqui, citaram o Walter e o Santos. O Walter do Cuiabá e o Santos que está na reserva do Fortaleza. Gostaria de algum dos dois, Pedro Pereira? É do tamanho Rapaz, dos objetivos? meu irmão, tô aceitando tranquilamente. Você aceitaria ter Rogério Ceni, né, no gol hoje? Oh, por favor. Inclusive mudando de função. Resolveria dois problemas. Né? Bom, vamos pro Arias agora, que tá mal. Ei, o Arias tá mal há vários jogos, hein? Acho que o Arias... Acho que até a gente aliviou um pouco pro Arias nos últimos jogos, pelo histórico e tal, mas hoje... Enfim. Mas assim, não acho que seja um dos maiores problemas do momento, não. Existem problemas piores. De fato, não fez uma boa partida hoje. Agora, entre os dois laterais aí, eu acho que Juba foi até pior. E para mim tem uma participação decisiva também no primeiro gol. Uma falha de marcação grave de Juba. Eu iria de muito mal para Juba e jogou mal para Arias. Fecho com o Pedro. Eu acho que o Arias, assim, ele vem mal desde que voltou da seleção colombiana, desde a data FIFA, que ele vem se apresentando abaixo. E isso, assim, se ele não é um dos grandes problemas do Bahia, eu acho que ele poderia ajudar a ser uma das soluções. Só que essa oscilação dele faz com que o time tenha uma fragilidade ali no lado direito, porque ele era um dos caras que ajudava no apoio, né, pela direita. Funcionava bem o setor com ele e o Everton Ribeiro ali tentando trocar ideia para poder fazer o Bahia chegar à frente. Como ele está jogando mal algumas partidas, eu acho que isso fica um pouco comprometido. E assim, o Juba, particularmente, é um cara que não é um grande marcador. Então, assim, ele foi explorado hoje na marcação. E a principal característica dele, que é o ataque, hoje ele não conseguiu mostrar. Porque o Bahia mal conseguiu passar do meio-campo em determinados momentos do jogo. Então, acho que ele foi mal nos dois lados do campo. E aí, por conta disso, por conta de uma partida insegura defensivamente e por conta de uma partida praticamente nula no ataque, ele fica com um jogo mal. Acho que fica esse desempate dele ter sido pior do que o Arias nesse sentido. Muito bem, então aí defesa avaliada, todos com mal ou muito mal, né? Então ninguém se salvou. Vamos ali para o meio de campo. Eu imagino também que o cenário não seja muito diferente, Pedro Pereira. Começando pelo Caio Alexandre. Mais uma partida muito ruim de Caio Alexandre. Cara, aliás, eu acho que essa fase ruim, essa fase terrível que o Bahia vive, passa muito pela má fase de jogadores importantes como Caio Alexandre e Jean Lucas. Caio Alexandre e Jean Lucas eram fundamentais naquele momento em que o Bahia fazia ótimos jogos, estava alimentando a esperança do torcedor. Isso passava muito tanto por Caio quanto por Jean Lucas, mas todos dois estão em momentos assim terríveis. A gente tem Cauli já, o momento de Cauli é ruim já há mais tempo. Hoje tá até mais tranquilo o Cauli. Mas houve um momento da temporada ali que o Cauli ia muito mal, mas o time inteiro jogava bem, e aí o fato de Cauli estar mal não prejudicava tanto. Depois o time inteiro entrou nessa a fase, e aí a má fase de Cauli fica ainda mais grave, né? Porque a gente precisava de alguém jogando. E hoje a gente não teve Jean Lucas, mas Caio Alexandre permaneceu mal, deveria ter sido substituído muito mais cedo, ao meu ver. Poderia ter sido substituído, inclusive, no intervalo, com a entrada de Acevedo.
Falhou também ali na cobertura também de áreas. Então, para mim, partida terrível de Caio Alexandre, muito mal. Para mim, Caio Alexandre hoje foi um dos piores, se não o pior em campo pelo lado do Bahia. Tudo bem que ele ficou muito exposto na questão de ter sido o único meio-campista tecnicamente de característica de marcação, de ter sido um cara para ajudar no combate, mas eu particularmente teria sacado ele já no intervalo. E não só ele, eu acho que o Bahia ele precisava reencontrar um encaixe de marcação, e isso passava muito por colocar 2 volantes para tentar proteger a área. Então, eu no lugar do Senna, eu teria voltado, acho que já com o Iago Felipe e o Azevedo, para tentar dar um pouco mais de estabilidade no meio campo, apesar de saber que o Iago Felipe é um jogador que não agrada a torcida do Bahia, mas acho que pela característica do jogo ele poderia ter ajudado. E acabou que hoje ele nem em campo entrou. Mas acho que isso vai muito da avaliação do Rogério Ceni, que a gente vai fazer mais para frente. Dito isso, assim, o Caio Alexandre hoje ele não conseguiu marcar, e a fase dele, que também não é boa na principal característica, que é de ser o cara da posse de bola, de ajudar na construção, também tem prejudicado muito a equipe. Então, acho que foi dos piores em campo hoje. Mas acho que muito da falta de o Bahia conseguir sair da pressão e tentar conseguir algo mais à frente passa muito por esse pêndulo muito ruim do Caio Alexandre nessa fase que ele vem vivendo. Bom, vamos para o Tassiano, que hoje voltou, né, de suspensão, jogou mais recuado. E aí, Pedro Pereira? Avaliação do Tassiano. Jogou na posição dele, inclusive, né? Tassiano quebrou um galho aí de atacante, mas sim, não é, e a gente já vinha falando há algum tempo que não dava mais. Jogou na posição dele. E assim, acho que não fez uma grande partida, mas não esteve entre os piores. No primeiro tempo, até alguns bons momentos. É razoável, assim, quase um jogo mal. Eu acho que para mostrar assim que ele não esteve entre os piores a partir de hoje, eu acho que eu vou deixar razoável, mas vou deixar para Iago decidir. Para mim, ele é a figura que teve o desempenho menos negativo no meio-campo. Acho que ele, jogando na posição dele de origem, né, ele vinha sofrendo muito jogando como atacante, jogando como ponta para tentar fechar a lateral, e acho que hoje ele cresceu um pouco de produção. Só que ainda precisa sempre ajudar mais, ter mais dinâmica, aparecer mais para o jogo, para que ele funcione nesse estilo de jogo que o Rogério Ceni continua insistindo no Bahia. Então, acho que hoje ele fica com razoável por conta de ter sido a peça menos apagada do meio-campo. Porque hoje foi uma partida difícil para o funcionamento do time como um todo. E aí ele acaba sendo uma peça que se destaca, mas que como o individual de muitos outros jogadores do Bahia ficou muito abaixo, ele acaba que fica um pouco sacrificado na avaliação também. Então vamos para o razoável aí para o Tassiano, né? O primeiro jogador ali que não foi mal hoje, né? Na avaliação de Pedro Pereira e Iago Mendes. Agora a gente vai para Everton Ribeiro. Uma das piores partidas dele no Campeonato Brasileiro. Foi mal hoje. Vou de muito mal, assim, porque pro padrão Everton Ribeiro hoje foi muito abaixo. Mesmo no muito mal, ele talvez tenha atuado, talvez não, ele se a gente montar um pódio assim negativo, ele não vai estar. Mas pelo que a gente espera de Everton Ribeiro, pro que ele mostra, hoje vai de muito mal, embora tenha créditos, né? Eu acho que hoje foi uma partida bem apagada dele, Fábio. Eu acho que tem 2 avaliações para ele. Não é uma partida boa de forma alguma, eu concordo com o Pedro, acho que foi uma das piores partidas que ele fez pelo Bahia. E aí, assim, se fosse um jogador comum, a gente colocaria ele na prateleira do jogou mal, do cara que não conseguiu produzir, que acabou meio ficando escondido na marcação, e que quando é substituído, assim, o jogador que entra na vaga dele, inclusive, acho que entrega um pouco mais do que ele estava entregando em campo. Dito isso, o Everton Ribeiro é uma peça-chave desse Bahia construído para ir à Libertadores, desse Bahia do Rogério Santos. E
há uma expectativa tão grande ao redor dele que quando ele não consegue funcionar, é muito a lupa em cima do desempenho dele cresce muito. E aí eu acho que por isso eu vou com o Pedro, eu acho que ele jogou muito mal hoje. Por conta muito da expectativa que você tem sobre ele. Contra o São Paulo ele foi bem, né? Foi ali lúcido em boa parte do jogo, mas hoje Ele foi mal. costuma... Quase sempre ele vai bem. Quase sempre. Hoje realmente foi exceção. E acho que nos jogos em que ele não foi bem, o Bahia também acompanhou, né? Todas as vezes que Everton Ribeiro joga mal, o Bahia fatalmente acaba jogando mal também. O time sofre muito quando ele não consegue mostrar a lucidez que a gente está acostumado. É impressionante. Mas tem crédito. Esse aí, Tem. mesmo nessa reta final aí, ele segue com moral com a torcida. Bom, vamos pro Cauli, né? Depois a gente vai para a dupla de ataque. Cauli fez o gol, né? Fez o gol, teve uma chance depois, né? Logo após, ali aos 5 minutos. E aí, se salva pelo gol? Eu acho que hoje a partida de Cauli não foi das piores, né? Um Cauli vive um... Alan Everton foi muito mal. Perguntou aqui no chat interno. Não achei que Cauli tenha sido dos piores hoje, não. Ele jogou um pouco mais do que ele vem jogando ultimamente. Eu iria de um razoável também, tendendo ali a um jogo mal, mas vou de razoável. Um razoável talvez pior do que está sendo. Eu vou com o Pedro e a razão para mim é inversamente proporcional à do Everton Ribeiro. Se a gente está acostumado com o Cauli, que não vem entregando na temporada, que vem jogando mal, a partir do momento em que ele consegue dar um pouco mais do que a gente espera, a gente meio que acaba aceitando o que ele entrega na partida. Então, assim, hoje ele foi um cara que apareceu no ataque, que quando o Bahia quis jogo, ele foi um cara que apareceu e tentou ser útil. Tanto que marcou um gol e teve uma boa chance. O fato dele aparecer hoje, de ter tentado alguma coisa para esse time do Bahia que ficou entregue quase o tempo todo na partida, já foi um diferencial. Então, acho que por isso ele fica com razoável. Bom, agora para a dupla de ataque, né? Vamos pro Ademir e o Lúcio Rodrigues, né? O Lúcio que fez uma bela jogada, né? No primeiro gol. E aí, a dupla hoje, apareceu, teve o início do jogo, né? Mas depois, até pelo pouco volume de jogo do Bahia, eles não conseguiram aparecer tanto, né? Positivamente. Ademir, para mim, partida muito ruim, muito mal. Também acho que não está entre os 3 piores, mas foi muito mal. E Lúcio Rodrigues, uma jogadaça no lance do gol, foi importante. Não fez assim uma grande partida, você fala, pô, jogou bem, não, jogou bem. Mas eu iria de razoável. Para mim, dos 3 que estão como razoáveis aí, ele talvez tenha sido até o melhor pela importância ali da jogada. Eu vou de razoável. O Ademir eu concordo, acho que ele foi muito mal hoje. Assim. O Ademir é um cara que a gente sempre espera que ele tente muito dar a profundidade, jogar em velocidade para o time e ser o cara do desafogo, do contra-ataque. Né? E aí, a partir do momento em que o Bahia estava sendo tão atacado e ele não estava conseguindo dar prosseguimento nas jogadas, esse desempenho ruim dele, acaba meio que irritando o torcedor. Porque vai a primeira bola nele, não dá sequência, dá a segunda, a terceira, a quarta. Na quarta, eu acho que se fosse no estádio, a turma já estava chiando com ele. Dito isso, jogou mal. Hoje, eu acho que o Lúcio Rodrigues, enquanto o Bahia quis jogar, ele jogou bem. Então, assim, nos, 5 minutos que o Bahia quis jogar, ele foi uma peça importante, ajudou na construção, foi um cara que influenciou no jogo, fez uma jogadaça pro gol do Cauli, mas a partir do momento em que o time não quis mais jogar e que se apagou em campo, ele jogando como referência no ataque, acabou que sofreu muito porque ele não recebia a bola. Ele praticamente não viu, assistiu a partida em campo, porque ele não conseguia jogar porque ele não era municiado. Então, hoje, eu particularmente, eu daria eu acho que para ser o diferencial desse time, para ser o cara que se destacou enquanto o time quis jogar, eu colocaria um jogou bem para ele.
E aí, vamos de jogou bem? Quer uma Podemos. votaçãozinha aí? Podemos até para destacar que foi, para mim, o melhor, realmente. Acho que pode ir, jogou bem. Bom, então vamos de jogou mal para o Ademir, né? E de jogou bem para o Não sei. Uruguai. Pedro disse mal ou muito mal. Ademir Pedro mal colocou- ou muito, Foi mal ou muito mal, Pedro? Ademir, coloquei como muito mal. muito mal? Então é muito mal, porque eu também botei muito mal para ele. Tá. Bom, então o Lúcio vai para. Jogou bem na Lúcio, que inclusive estará com a seleção uruguaia, né? Ele foi convocado, né? Sim. Aí para a próxima data FIFA. Pode jogar na Fonte Nova, né? Com a camisa do Uruguai contra o Isso, Brasil. Verdade. Isso. É o bom que ele já fica lá, né? Já vai com o Uruguai e fica lá, né? Mais fácil. Bom, vamos para os jogadores que entraram. A gente tem mais jogadores, viu, Alan, que entraram, né? O Ratão entrou. Me ajuda aí, Depena Pedro. entrou. Nem parece. Ratão entrou. Alan nem percebeu que eles entram. Tão mal que eles foram. Eu acho que tá faltando alguém que eu não tô lembrando. Depena e Acevedo. A Acevedo entrou, teve. Deixa eu olhar aqui. Entrou. Entraram Thiago, Everaldo, Acevedo, Ratão e Depena. Pronto, isso. O Thiago era quem eu tava esquecendo. O Ratão foi no lugar do Lúcio, né? O Depena no lugar do Everton Ribeiro. E tá faltando quem aí? O Acevedo, né? E foi no lugar do Caio Alexandre. Então o Alan vai atualizar aí o campinho, mas vamos logo para Everaldo. Participou pouco. O Everaldo entrou, devia ter o quê? Menos de 20 minutos. E eu só me lembro de Everaldo ter tocado na bola já aos 41, um pouquinho antes do chute na trave que ele deu. Passou um bom tempo apagado. Aí apareceu na principal oportunidade de gol que o Bahia teve no segundo tempo. Uma bola que ele recebe ali próximo à marca do pênalti, faz o giro e acerta o travessão. Mas assim, jogou mal. E aí, adiantando também os outros, para já deixar para Iago depois. Thiago participou, entrou bem aberto ali na esquerda, não conseguiu dar continuidade às jogadas quando recebeu a bola. Também não fez uma boa partida. Mas, obviamente, com toda a paciência do mundo, não sei nem se era um. A gente pede muito, assim, né? Entrada de roda da base e tal. Mas talvez não tivesse sido o momento. E era, já falei que para mim as substituições naquele primeiro momento ali, de volta no intervalo, início do segundo tempo, eram outras. Mas o fato é que ele de fato não conseguiu ir bem. Eu vou de jogou mal para ele. Ratão não fez absolutamente nada, vermelho, muito mal. Depena também não fez absolutamente nada, muito mal. E Acevedo, ok, razoável. Deu um chute de fora da área que desviou, o goleiro defendeu. Iria de razoável. E aí, Eu acho que é isso. Acho que é isso, assim. A partida do Everaldo abaixo, assim, não conseguiu. Exceto o chute que ele acerta na trave, eu não lembro de nenhuma participação efetiva dele em campo. O Thiago, para mim, era um cara que não deveria ter entrado, porque, assim, era um jogo que o Bahia estava num cenário muito difícil, e aí eu acho que você só colocar um menino da base, assim, meio que lançar ele aos leões. Acho que valia muito mais a pena o Ceni ter pensado e ter fortalecido o meio-campo dele do que só empilhar mais um atacante num setor que estava se mostrando improdutivo. O Acevedo, eu acho que seria razoável, mas como a partida do Caio Alexandre foi tão ruim, eu acho que acaba que mostra um pouco um ganho de qualidade interessante. E acho que essa entrada dele meio que o credencia para que o Rogério Ceni comece a pensar ele aos poucos como uma opção para o time titular, já que Jean Lucas e Caio Alexandre, Caio Azevedo, Caio Alexandre tem jogado tão mal. Eu já iria de Acevedo.
Iria de Acevedo no próximo jogo titular. O Depena é um cara que eu particularmente gosto muito. Eu acho que ele é um cara que se entrega bastante pro time, que dá intensidade, faz com que o time consiga rodar bem a bola no meio campo, mas hoje ele não entrou bem, como boa parte do time não estava jogando bem. Então acho que é um cara que precisa do coletivo, e a partir do momento em que o coletivo e os individuais estão muito abaixo, ele acabou entrando muito abaixo, e aí eu ficaria com um jogo mal para ele. E o Ratão, assim, se o Lúcio ele teve 5 minutos em que o time conseguiu jogar para ele aparecer, em que ele jogou bem, o Ratão ele pegou um Bahia que assim praticamente não viu ele em campo. E aí ele foi uma peça nula no esquema do Rogério Ceni. Eu acho que eu lembro, sei lá, dele ter tocado 1 ou 2 vezes na bola no jogo, e nas 2 vezes em que tocou acabou não produzindo nada. Então jogou muito mal também. Então ficaria com jogou mal para Everaldo, jogou mal para Thiago, muito mal para Ratão, mal para Depena e razoável Azevedo. Boa. Então, todo mundo avaliado aí. No Bahia, medalhinha só pro Lúcio, né? A prata e a medalha de bronze guardamos, né? Não tem... Acho que Acevedo até poderia ser o segundo colocado aí, mas também não teve uma participação assim tão afetiva. Queria só de Lúcio mesmo. Essa medalhinha de Lúcio, inclusive, eu daria ela um pouco envergonhado, porque assim, eu acho que é muito difícil a gente dizer assim que o melhor jogador do Bahia foi um cara que jogou bem 5 minutos, que foi o Manda tempo só a que medalha de tinha que bronze. jogar. Manda só a medalha de bronze. Porque é complicado. Mas é isso aí. Não, mas a jogada realmente... foi boa. Ele foi, assim, e aí eu posso até estar sendo um pouco repetitivo, mas enquanto o Bahia quis jogar, ele foi o melhor em campo. O problema é que o Bahia quis jogar muito pouco hoje. Pelo lance do gol, deixa uma medalha de bronze aí pra ele, daquela bem vagabundinha, aquela de dentista. Honra ao mérito. Honra ao mérito. Bom, para Faz finalizar... uma festa empurrada das crianças aquilo ali, viu? Já ganhei muita medalha de dentista. Bom, vamos para a nota do Rogério Ceni agora, né? Já falamos muito dele. Já imagino que ficará entre mal e muito mal, Pedro Pereira. Pô, terrível. Ficando terrível. Acho que o time inteiro foi muito mal hoje, e acho que ele teve uma participação importante também, mexeu mal no time. Então, muito mal, muito mal. No passado a gente liberou ele, mas dessa vez não tem jeito não. Muito mal. Eu acho que ele colocou o time errado em campo, ele manteve o time errado em campo por tempo demais, e quando mexeu, ele não conseguiu melhorar o que já estava muito ruim. Então, muito mal clássico. Boa. Então, Rogério Ceni, o vermelho máximo para ele. E Bahia avaliado, né? A situação de Libertadores, né? Pré-Libertadores, isso será destrinchado no raio-x, tá?